Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Aqui quem fala é o Emanuel Paes, estudante de licenciatura em Ciências Biológicas da UNIR, Fundação Universidade Federal de Rondônia, e hoje estou aqui para apresentar para vocês um pouquinho sobre as angiospermas basais, com foco principalmente no gênero Amborella, onde iremos discutir características morfológicas, sistemáticas e econômicas desse gênero. Nós, biólogos, ou estudantes, entusiastas da biologia, ou até mesmo alguns curiosos do ensino médio, estamos familiarizados com o cladograma de plantas. Nós temos teorias de onde elas surgiram, lá há milhões de anos atrás, certo? E conseguimos fazer a grande ligação entre elas, como a árvore genealógica, até as espécies que possuímos hoje, que são as angiospermas, né? Após vários estudos e teorias, né, conseguimos chegar a esse cladograma aqui. Todos esses táxons que estão sendo mostrados no cladograma aí na tela, todos eles são embriófitas, ou seja, são plantas que formam embrião quando fecundadas. As briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e angiospermas fazem parte do reino Plantae. Aí, quando nosso primeiro táxon aí que nós temos são as briófitas, né? No início de tudo, né, a gente tem as briófitas e a primeira apomorfia que surgiu entre as briófitas e as pteridófitas, que diferencia esses táxons, são os vasos condutores de seiva, xilema e floema, o que resulta nas pteridófitas. Avançando mais uns milhões de anos em frente, a grande explosão das sementes surge, dando início às gimnospermas. E, indo mais alguns milhões de anos à frente, quando a revolução da flor e do fruto acontece, chegamos na era das angiospermas. A era das angiospermas provavelmente é anterior ao período Cretáceo Inferior, há cerca de 125 milhões de anos atrás, pois já neste período possuímos algumas espécies de plantas com flores. Gente, para vocês terem noção do tamanho da diversidade, há pelo menos 370 mil angiospermas espalhadas por todo o mundo e pelo menos 2.000 espécies são descobertas por ano. Ainda não descobrimos todas as angiospermas e já temos um catálogo de 370 mil, para vocês verem como existe uma variedade ridiculamente grande. Porém, não estamos aqui para falar sobre a diversidade das angiospermas. Estamos aqui para falar apenas das angiospermas basais. Na verdade, nós vamos falar apenas do gênero Amborellales, que, por incrível que pareça, só tem uma única espécie. A espécie que vamos falar hoje, como eu já havia citado antes, é a espécie Amborella tricopoda, membra única da família do gênero Amborella. As descrições da Amborella é a seguinte: ela é um arbusto, bruscamente falando. Ela também pode parecer uma arvoreta ou uma trepadeira. Ela é encontrada apenas nas montanhas da Nova Caledônia, na Oceania. Ela é endêmica de lá e você não vai encontrar em outro lugar no mundo naturalmente. Obviamente, se você for fazer cultivo dela em cativeiro, você vai conseguir fazer. Ela prefere locais úmidos e de bastante sombra. Fora desses locais, fora dessas condições de vida, ela não desenvolve. E elas também não possuem óleos aromatizantes, elas não têm um cheiro, cujo dá o cheiro às angiospermas, certo? Agora vamos falar um pouco sobre o caule. O caule é o órgão da planta responsável pela sua sustentação e pelo seu transporte de seiva, né? E de água também, obviamente. Isso não pode ser diferente na amborela. Ela é uma planta lenhosa, ou seja, ela é capaz de produzir madeira como tecido de suporte para crescer. Porém, uma característica interessante desse caule é que seu xilema, diferente das outras angiospermas existentes, não é conduzido por vasos. A condução da seiva bruta e de água, né, é feita por traqueídeos,
que são células condutoras lignificadas, possuem lignina, obviamente, característica muito presente nas plantas angiospermas, depois dela. Ao analisar esse fato, podemos perceber que realmente a amborela faz jus ao seu nome de planta basal. Saindo do caule e entrando mais na descrição da folha, a tricopoda é uma folha perene, ou seja, ela permanece com suas folhas durante o ano inteiro, sem perdê-las para as mudanças de estações que temos. Possuindo uma folha escura, elas são descritas como folhas alternas e dísticas, ou seja, só existe uma folha em cada nó e todas as folhas do caule apresentam-se dispostas em apenas um plano. As suas margens possuem uma característica ondulada e são levemente serrilhadas. A sua venação é do tipo peninérvia, ou seja, existe uma nervura central que dá origem a outras nervuras. Como elas são folhas dísticas, elas não possuem estípulas em sua bainha. Aqui na foto nós conseguimos ver a nervura central que se distribui em várias nervuras pela folha. E além disso, por serem, obviamente, folhas dísticas, elas não possuem estípulas na sua bainha, como a gente pode ver também na foto. Um fato interessante sobre a amborela é que elas são plantas dioicas, o que significa que possuem órgãos femininos e órgãos masculinos em plantas separadas. É como se elas fossem nós humanos. Existem machos e existem fêmeas. Porém, caso seja necessário, as plantas femininas conseguem desenvolver flores masculinas para a reprodução. Suas flores são pequenas e elas sempre são encontradas juntinhas, assim como está aí na foto. Essas flores não possuem sépalas ou pétalas diferenciadas. Em vez disso, possuem tépalas, geralmente na numeração de 5 a 11 tépalas por flor. Ela possui uma cor também esbranquiçada e a sua fertilização é feita através de vento e de insetos. Como eu disse, elas são plantas dioicas, ou seja, possuem machos e possuem fêmeas. Eu vou falar um pouquinho sobre os machos agora. As flores masculinas possuem muitos estames, que são os órgãos que produzem o grão de pólen. E os grãos de pólen são monoaperturados, possuindo apenas um poro com uma margem de abertura pouco definida. As flores femininas possuem muitos carpelos, geralmente de 5 a 6 carpelos por flor, e cada um desse possuindo um óvulo. O seu repetáculo é ligeiramente côncavo, e elas não possuem as glândulas pelúcidas, que são camadas glicoproteicas que envolvem o óvulo da flor. Uma característica interessante dessas flores é que nada está fixo direito no repetáculo. As tépalas, estames e carpelos correm um risco de cair apenas com o vento ou balançando elas. Quando a flor é fertilizada, nós temos o surgimento do fruto. O fruto é uma drupa. É uma baga vermelha em forma ovular, possuindo um único caroço com uma superfície foveada e semente com um embrião diminuto. São frutos carnosos e suculentos que liberam um suco avermelhado. Felizmente ou infelizmente, a amborela não possui uma importância econômica. E mesmo que a gente descobrisse ou essa importância econômica existisse, seria difícil explorá-la, porque a amborela ela é uma espécie em extinção. E ela está em extinção por causa de desmatamentos, por causa da agricultura e queimadas. E por causa desses fatos, ela corre um risco muito grande de não existir mais. A principal importância dela, no caso, é nos mostrar como ocorreu a evolução das angiospermas, desde o iniciozinho até as mais recentes. Bom, é isso por hoje. Espero que o vídeo tenha sido útil para você que está procurando uma análise morfológica da espécie Amborella tricopoda.
Peço desculpa pelas faltas de imagens. É meio difícil conseguir imagens legais da Umbrella. Porque ela é uma. Eu falei mais cedo. Ela não tem uma importância econômica, né? Bom, certeza que quando eu puder, né? Quando eu tiver muito dinheiro, eu vou viajar para a Oceania e vou tirar umas fotos da Umbrella para postar na internet. Para a próxima pessoa que for fazer esse vídeo ter uma facilidade maior. Então é isso, pessoal. Tenham um bom dia, certo? Ou à tarde ou à noite. Durmam bem e escovem bem os dentes.